quer ver. Olá, muito bom dia. Viver o catolicismo na China continua a ser motivo de perseguição. E são muitos os relatos que o demonstram, informando também de que forma a Igreja perseguida consegue espaços de encontro e de celebração comunitária. Recentemente esteve em Portugal um seminarista chinês e testemunhou a vida escondida que tem de levar para vir a ser padre católico. Não pode mostrar a cara nem revelar o nome. Vamos chamar-lhe Pedro, apenas. É um seminarista chinês, está a completar os seus estudos de teologia algures num país europeu e fala corretamente o espanhol. Ele, como alguns milhares de outros compatriotas, pertence à chamada Igreja do Silêncio, ou Igreja Clandestina, por se manter fiel ao Papa e ao Vaticano e recusar a tutela imposta por Pequim e o Partido Comunista Chinês. No próximo ano, Pedro deverá ser ordenado sacerdote e o seu mais profundo desejo é regressar a casa para se juntar a todos os que dão testemunho de Cristo, apesar da perseguição das autoridades. Na China, desde os tempos revolucionários de Mao Tse-tung, desde 1949 até à atualidade, os seguidores de qualquer religião são perseguidos e por vezes massacrados, e a prática religiosa só é permitida aos que aceitam a tutela do Estado. Para os católicos, foi criada, com a tutela do Partido Comunista, que controla o poder de Pequim, uma autodenominada Igreja Patriótica, em 1957. Desde então, o dilema é esse: ou filiarem-se numa pseudo-igreja controlada pelo Partido Comunista, ou continuarem fiéis ao Vaticano e ao Papa, correndo o risco, por isso, da prisão, tortura e às vezes até da morte. Pequim e a Santa Sé não têm relações diplomáticas. Não se sabe ao certo o número de fiéis, padres, religiosos e bispos que estão detidos na China neste momento. Muitos encontram-se em prisão domiciliária, impedidos de contactar seja quem for. Isolados, são sujeitos a aulas de reeducação. Voltemos a Pedro. Esteve em Portugal, sabendo bem dos riscos que corre. A qualquer momento pode ser denunciado. No próximo ano, após a sua ordenação sacerdotal, quer voltar para a China para cumprir a sua missão, estar junto do seu povo, servir a Igreja. No próximo ano, quando regressar, sabe que pode ser até imediatamente detido. Mas Pedro não tem medo. Não, medo não. Porque sabemos que a vocação é um dom especial do Senhor. Se o Senhor te oferece este dom tão grande, então para que teres medo? Durante todos estes anos, tenho sempre caminhado com a graça do Senhor e nunca tive medo. É verdade, como dizem, que falta pouco tempo para terminar os meus estudos. Então, nessa altura, estarei disponível para fazer o que o Senhor me confiar. E se Ele me quer no sacerdócio, se é isso que Ele quer, então, para que ter medo? Antes de viajar para a Europa, findando as autoridades, Pedro frequentou o seminário na sua diocese, algures no norte da China. Essa foi a sua primeira grande experiência na igreja clandestina, onde qualquer descuido poderia significar a denúncia às autoridades, a prisão e o encerramento do seminário. O receio de que alguém os denunciasse obrigava-os a falar e a rezar sempre em voz baixa, quase em sussurros. Como todos sabemos, a Igreja está perseguida. Como todos sabemos, a Igreja é perseguida. O seminário é uma parte importante da Igreja. Ora, se a Igreja é perseguida, o seminário também é perseguido pelas autoridades. Por isso mesmo, chamamos-lhe seminário clandestino, porque vivemos clandestinos. Normalmente, vivemos numa casa que nos é cedida pelos fiéis. É uma casa antiga que estava desocupada. É um seminário clandestino. Por exemplo, durante meio ano, um ano,
Nunca saímos de casa e tínhamos de rezar em voz baixa e não podíamos sequer cantar na missa. Nem sequer quando falávamos uns com os outros podíamos fazê-lo em voz alta, porque no prédio viviam outras pessoas. Porque nunca fazíamos barulho, mesmo durante esse meio ano ou um ano, os vizinhos nunca imaginaram que ali vivia alguém. E não tinham medo? Não tínhamos medo. Nesse tempo vivemos muito felizes, muito alegres, por esse dom do Senhor. E que nós, neste tempo, que vivíamos muito felizes, muito alegres por esse dom do Senhor. No meu curso, éramos 16 seminaristas. Aquela casa servia para tudo. Para dormirmos, estudarmos e para rezarmos. Era quarto, sala de estudo e capela. Não são só os católicos os perseguidos pelas autoridades de Pequim. Todas as religiões têm um historial semelhante. Mesmo as que têm origem na cultura e espírito oriental, como o budismo ou o taoísmo. O mesmo se passa com os muçulmanos, uigures, da província autónoma de Xinjiang, no Turquestão Oriental, ou os praticantes e seguidores do Falun Gong, uma prática religiosa que sintetiza o budismo com o yoga. Nos últimos 20 anos, dezenas de milhares de seguidores desta seita, como as autoridades se referem aos membros da Falun Gong, foram detidos nos Laogai, os campos de concentração onde muitos foram brutalmente torturados e até mortos. Nesta política de repressão, os católicos são particularmente visados, porque são considerados perigosos e subversivos, pois estão ao serviço de uma potência estrangeira, o Estado do Vaticano. De facto, não há relações diplomáticas entre o Vaticano e Pequim, e malgrado as tentativas da Santa Sé numa política de reconciliação, nomeadamente através da Carta aos Fiéis da Igreja Católica na República Popular da China, pelo Papa Bento XVI, em janeiro de 2007, em que se lançava um sincero apelo à unidade e reconciliação e se falava na necessidade de um diálogo respeitoso e construtivo, a verdade é que os últimos anos têm registrado uma intensificação da repressão. O padre Carlos Silva, 36 anos, pároco na Quinta do Anjo, diocese de Setúbal, ainda era seminarista e acalentava já o sonho de viajar pelo mundo para conhecer as diversas realidades da Igreja. Com um amigo, já tinha conseguido visitar a Índia, a Argélia e a Coreia do Sul, quando travou conhecimento em Lourdes, França, com um seminarista chinês pertencente à Igreja Clandestina, fiel a Roma, que ia ser ordenado sacerdote. E foi assim que, em agosto de 2010, acabou por juntar a China aos seus carimbos no passaporte. Ele julgava que seria apenas mais uma viagem, neste caso, à China. Enganou-se. Foi uma viagem à Igreja Clandestina. Ele pertencia à Igreja Clandestina, portanto não pertencia à Igreja Patriótica, não é à Associação Patriótica, à Igreja Nacional, diríamos assim. E tivemos com ele, quando chegámos à China, mas estivemos com ele informalmente. Não visitámos nenhuma igreja, não visitámos nenhum seminário, não visitámos nenhum instituto oficial da Igreja fiel a Roma, dizemos assim. A Igreja Clandestina. Visitámos alguns lugares na China, sobretudo um lugar marcante que é o Santuário de Sheshan, um santuário católico, não é? Muito conhecido. O ponto alto depois na China foi quando nós tivemos a oportunidade de participar na Missa Nova. Na ordenação não, portanto ele já era sacerdote, foi na ocasião da Missa Nova. Então fomos a uma cidade no centro da China. O ponto alto da visita foi mesmo a Missa Nova, numa aldeia que mal aparece no mapa, algures, no centro da China. Era uma aldeia mesmo rural, como nós ainda podemos encontrar no nosso país, em Portugal, e nós lá celebrámos a Missa Nova com ele. Estavam vários sacerdotes, a aldeia toda em festa, a família dele toda em festa, ele tinha alguns irmãos. Aconselharam-nos a não concelebrar a missa, porque na missa nós estaríamos a ser vigiados. Porque assim acontece um pouco por toda a China. A Igreja Clandestina, os cristãos da China, os católicos da China, sobretudo os católicos que pertencem à Igreja Clandestina, digo clandestina, fiel a Roma, que procura ser fiel e viver na comunhão eclesial, são vigiados constantemente. Américo Casado, 67 anos,
foi um dos responsáveis pelo Centro de Comunicação Social da Diocese de Macau, desde os anos 70 até ao início da década de 90, quando regressou a Portugal. Por isso, precisa fazer já uma grande viagem no tempo para nos recordar o primeiro contacto que manteve com a Igreja Clandestina na China. Mas foi uma experiência de tal forma brutal que nunca mais se esqueceu dela. A primeira experiência foi de facto chocante, eu posso usar a palavra. Chegámos a uma ilha e vimos uma série de dezenas e talvez centenas de pessoas que vinham, eram chocantes, descendo pela encosta. E quando desembarcámos, constatámos que eram leprosos. Decidimos dormir lá com os leprosos. Pronto, no dia seguinte voltámos, houve a despedida do costume, deixámos algumas prendas, levámos umas bolachas, um arroz, uns laicis com algum dinheirito para eles comprarem as suas coisas e no dia seguinte voltámos para a terra, digamos assim, em direção a Cantão, porque foi a partir de Cantão. E, portanto, essa foi a primeira e forte experiência que a gente teve de contacto com a Igreja do Silêncio, chamemos-lhe assim. Parte destes leprosos, exilados na ilha pelas autoridades, como se a lepra fosse um problema a esconder, eram católicos fiéis a Roma e ao Papa. O Padre Américo constatou nessa viagem que mesmo na ausência de sacerdotes, a fé continuava a ser vivida e transmitida na comunidade. Nunca mais esqueceu isso. Eles tinham aprendido o mínimo, ou seja, que não é preciso que haja padre ou irmã para poder haver batismos. Mas, portanto, eles próprios se batizavam os descendentes, porque, como sabemos, os filhos dos leprosos não têm necessariamente lepra. Isso, se não sabemos, as pessoas não sabem, eu sei, e isso é verdade. E, portanto, eles próprios davam instrução religiosa aos seus filhos e batizavam-nos. E, portanto, aquele foi o momento de abertura para eles, o momento em que foi possível estabelecer contacto com outras pessoas fora da ilha, não é? Com o padre. Com o padre, neste caso era eu, mas depois nós tivemos a oportunidade de os pôr em contacto com outras pessoas na China, nomeadamente padres e, sobretudo, irmãs do Norte. Regressemos agora aos dias de hoje. Voltemos ao testemunho do seminarista chinês que está a estudar na Europa e que no próximo ano deverá regressar ao seu país para continuar a sua missão de serviço à Igreja. Pedro é oriundo de uma família profundamente católica. São 5 irmãos. O mais velho já é sacerdote e também integra a Igreja do Silêncio. Na China há também a política do filho único, que tem implicado uma verdadeira crueldade contra as mulheres e as famílias. Os pais de Pedro foram forçados, por isso, a sair de casa, a separar os irmãos para não serem apanhados pelas autoridades. A família dividiu-se. Durante essa época, era raro o dia em que não se sobressaltavam quando alguém batia à porta. O medo da polícia, das rusgas, da denúncia, assustava qualquer um. De facto, existe essa lei do filho único. A imposição desta lei para as famílias cristãs foi muito difícil porque são normalmente numerosas e têm mais de um filho. Nós, por exemplo, somos 5 irmãos. Por causa disto, a minha família também passou por um período muito difícil. Quando éramos pequenos, os meus pais tinham de viver separados de nós por causa da polícia. Se os encontrasse, podiam passar-lhes uma multa ou obrigá-los a fazer uma operação para não poderem ter mais filhos. Uma multa ou também que pode fazer uma operação a eles para que não possam ter filhos. Que nós Durante esse tempo, nós vivíamos sozinhos em casa e era o meu irmão mais velho que cuidava de nós. Ele estudava, tinha de ir à escola, de cuidar de nós e ainda de trabalhar no campo. A maioria dos católicos eram agricultores. Para mim, foi muito difícil. Era uma criança muito pequena ainda e passei alguns anos sem poder ver os meus próprios pais. Foram uns 4 ou 5 anos. Posso dizer que esta experiência marcou a minha vida.
Esta experiência marcou a vida de Pedro, assim como o episódio em que a mãe um dia lhe contou como tinha assistido horrorizada ao assassinato de um padre na sua aldeia. Quando éramos crianças, a minha mãe contava-nos, a mim e aos meus irmãos, esta experiência, como ela viu, com os próprios olhos, o fuzilamento por soldados de um sacerdote. Esse sacerdote era da sua aldeia. Mais tarde, quando passámos por esse lugar, a minha mãe voltou a recordar-nos esse episódio. Foi algo muito forte, como se tivesse acontecido recentemente. Muito claro, não? Recuerdo, parece que recente, porque para ela também para ela foi marcante ver como um sacerdote testemunhou a fé com a sua própria vida, o valor da fé. Este sacerdote, com o seu martírio, provou-nos que a fé vale mais do que a vida. Para mim, estes exemplos são um auxílio. Eu costumo dizer, se eles dão testemunho da fé, também eu posso dar testemunho da fé. Se for essa a vontade do Senhor, a mim não me importa oferecer a vida por Cristo. Dar a vida por Cristo. Poucos sofreram tanto por Cristo como o jesuíta Dom Domingos Tang, arcebispo de Cantão, e que, por fidelidade ao Vaticano, passou mais de 2 décadas numa prisão, confinado a uma minúscula cela, sujeito a tortura, a sessões de reeducação. O padre Américo conheceu-o pessoalmente e guarda uma memória viva de um verdadeiro gigante da fé, apesar do ar franzino e frágil de Dom Domingos Tang. Só o conheci quando ele voltou da China, portanto, depois de ter estado uns cerca de 25 anos na prisão e confinado a alguns metros, eu não diria quadrados, mas alguns metros, pura e simplesmente alguns metros. E, portanto, conheci-o e fiquei impressionadíssimo com a capacidade que ele e outros tiveram de aguentar para testemunhar aquilo que era a sua fé, aquilo de que estavam firmemente convencidos, que era a sua fé em Jesus Cristo. E é tremendo, é formidável como eles foram fiéis às convicções que tinham. Isso para nós é sempre um exemplo e talvez, sei lá, no Ocidente falta um pedacinho isso também. Apesar da prisão, encarcerado numa cela em que mal conseguia dormir com o corpo todo esticado, Dom Domingos Tang nunca sucumbiu perante ameaças, nunca se deixou intimidar perante os algozes, nunca desistiu do mais importante. Por isso, todos os dias, iludindo os guardas, celebrava a Eucaristia. A igreja clandestina também é isto. Fazia isso todos os dias. Arranjava estratagemas através dos cristãos que conhecia, naturalmente os cristãos que não saíam cá para fora, porque isso seria o fim deles, não é? Mas que o iam visitar e que levavam alguns géneros alimentícios, entre os quais pão e o vinho disfarçado de qualquer coisa, enfim. E isso possibilitava, de facto, de eles celebrarem a Eucaristia e oferecerem esse sacrifício pelas necessidades do próprio país. Isso é um facto que acontecia e acontece, suponho eu, com regularidade ainda hoje, tanto na China como no Vietnã, ou em outras partes na Coreia do Norte, claro. E em outras partes, já não são muitas, felizmente, mas é assim. Não sei se também se sucede isso nos países islâmicos, isso já não sei, mas é possível, também é possível. As autoridades exercem enorme pressão em todos os padres que continuam fiéis a Roma, aliciando-os com benesses várias, salários elevados, viatura pessoal, privilégios. Dizer não, na China, é arriscado. Infelizmente, são muitos, centenas, milhares, os sacerdotes, bispos, religiosas, simples leigos que estão presos por causa da sua fé. O bispo da diocese do seminarista Pedro não escapa também a esta estatística do medo. Por exemplo, meu bispo que já leva muito tempo. Por exemplo, o meu bispo está em prisão domiciliária há algum tempo. Isso quer dizer que não tem liberdade para exercer o seu ministério. Ele não pode sair de casa. É como uma cadeia. Ele não pode sair, mas também não pode receber visitas. Porque ele não pode sair, os de fora tampouco podem visitar-lhe com facilidade.
Há muitos sacerdotes presos que não podem servir o seu ministério em liberdade. No entanto, apesar de estarem presos, nos seus corações eles são livres. Os mais livres de todos, creio, pois o Senhor os livra destas dificuldades. A igreja clandestina sobrevive muitas vezes com enormes dificuldades. Nos anos 70 e 80, em Macau, no Centro de Comunicação Social da Diocese, o padre Américo Casado era um dos responsáveis por programas de rádio que procuravam levar a mensagem de Deus para lá da fronteira, para lá das portas do cerco, onde terminava a administração portuguesa e começava o poder de Pequim. Durante esses anos, muitas foram as cartas que recebeu da China, em agradecimento pelo apoio prestado, por falar de Deus livremente, mas também foram muitos os pedidos de ajuda que recebeu. De facto, foram feitos com a ajuda não só de Macau, porque nós tínhamos possibilidade, como Centro de Comunicação Social, de arranjar também fundos, mas também com a ajuda da Igreja Ocidental, sobretudo da parte de Roma e da parte da Alemanha e da América, que são, por exemplo, na Alemanha há várias organizações católicas, exatamente, que têm por finalidade exatamente arranjar fundos para ajudar a Igreja que sofre. Ajudar a Igreja que sofre é o trabalho diário da Fundação AIS, uma fundação de direito pontifício criada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten, precisamente para acudir a multidão de desalojados que vagueavam por uma Europa em escombros e que ao longo dos anos e até aos dias de hoje tem desempenhado um papel crucial no apoio à Igreja perseguida e necessitada. A China tem sido um dos países onde essa ajuda mais tem feito sentir. A vinda a Portugal de Pedro, o seminarista clandestino, é precisamente a responsabilidade da Fundação AIS, procurando cumprir todos os dias a missão sonhada pelo padre Werenfried. A Fundação AIS tem por norma e gosta de convidar pessoas para darem um testemunho sobre a situação em determinados países. Neste caso, escolhemos um seminarista chinês que está a algures na Europa e que o objetivo é trazê-lo cá para dar um testemunho de viva voz de como é hoje a igreja clandestina na China. É uma vivência, é uma realidade que não nos chega cá, que os meios de comunicação social não passam, e portanto é dar a conhecer esta igreja clandestina que com o testemunho dele ficamos a saber a verdadeira dimensão e a realidade num país tão distante como a China. E portanto o nosso objetivo é trazer, é alertar, é informar as pessoas, dar a conhecer, para as pessoas poderem estar unidas com estes nossos irmãos que vivem neste país, em oração, tê-los presentes e ajudá-los da forma que for possível, uma vez que é um país onde é difícil chegarmos, porque temos de ter sempre em conta que podemos estar a pôr em risco a vida de quem está nestes países e que é perseguido e que não tem liberdade para expressar a sua fé livremente. Pela fé, tudo vale a pena. Pedro, chamemos sempre assim, o seminarista Pedro, da Igreja Clandestina, esteve entre nós, sem medo, a denunciar o clima de perseguição aos cristãos na China. No final, só nos pediu que continuemos a rezar por eles. Mais nada. E quando ouvimos dizer que rezam por nós, isso para mim tem sido sempre uma ajuda e um consolo. Porque sabemos, nós, os cristãos perseguidos, que não estamos sós, que estamos unidos pelos irmãos que rezam por nós. Num país como o nosso, em que tantas pessoas se afirmam como católicos não praticantes, o que é uma contradição, o exemplo que nos chega da China é por demais relevante. Afinal, há pessoas no mundo que arriscam tudo por causa da fé, até a própria vida. Testemunhos do catolicismo na China e da perseguição à Igreja que procura espaços de encontro e celebração na clandestinidade no programa 70 × 7 de hoje. Votos de um bom domingo, boa semana e até de hoje 8 dias, se Deus quiser.